Com relação à denúncia vazia, ou seja, aquela denúncia que se faz do contrato, a rescisão do contrato sem nenhuma causa objetiva, do contrato de locação residencial, ela também não pode ser feita assim a qualquer momento, não. A denúncia do contrato residencial, ela é bastante interessante porque ela só pode ser feita, na verdade, depois de 5 anos de prevalecimento do contrato de locação. Não pode haver denúncia vazia antes disso, desde que o contrato, naturalmente, tenha se transformado num contrato por tempo indeterminado. Se o contrato for por 30 meses, como a lei estabelece, se o contrato for por 30 meses, o proprietário pode, entretanto, pedir a devolução do imóvel no fim dos 30 meses. Naturalmente, ele tem que notificar o inquilino de que ele pretende reaver o imóvel. E aí não se está falando em denúncia vazia, mas se está falando em termo do contrato, em vencimento do contrato. E no vencimento, obviamente, desde que o contrato seja por 30 meses, o proprietário pode requerer de volta o contrato. É bom frisar que há pessoas que fazem, por exemplo, contratos de locação residencial por prazo de 12 meses, por prazo de 24 meses, mas as regras dos 30 meses prevalecem a mesma. O que vai acontecer num contrato, por exemplo, de 12 meses, um contrato residencial, de locação residencial por 12 meses, é que vencidos os 12 meses, se o inquilino não deixar o imóvel, o proprietário não pode pedi-lo de volta, mesmo antes dos 30 meses. O que acontece em seguida? O contrato se transforma num contrato automaticamente por tempo indeterminado. Ou seja, ele entra em todas aquelas regras de que só pode ser denunciado depois de 5 anos e assim por diante. Então é bom que se diga isso. Algumas consequências, para começar a encerrar o nosso bate-papo rápido, é importante a gente falar sobre algumas consequências que a gente prevê dessa nova lei. Por exemplo, nós fizemos um estudo através do Conselho Federal de Corretores de Imóveis e esse estudo revelou que há aproximadamente no Brasil 2.700.000 imóveis fechados. E esses imóveis estão fechados principalmente porque os proprietários entendem que não era razoável, diante de uma legislação fraca, uma legislação que não dava qualquer proteção ou oferecia pouca proteção ao proprietário, que ele fosse alugado. Então deixaram esses imóveis fechados. Com a nova legislação, a gente prevê que muitos desses imóveis voltarão ao mercado. Então haverá, sem dúvida, uma maior disponibilidade de imóveis para locação, o que pode causar uma ligeira revolução aí no mercado de locação do Brasil. E, obviamente, uma delas é a redução dos valores locatícios. Se você tem aí mais imóveis à disposição, obviamente, os que queiram locá-los terão de reduzir o valor locatício para que consigam os clientes necessários para a locação. Uma outra consequência dessa nova lei de locação é a redução no prazo de desocupação do imóvel em caso de falta de pagamento. É bom que se diga isso. Mesmo nos contratos com garantia locatícia, porque nós temos aí a possibilidade também, essa é uma das consequências da nova lei, a possibilidade de instituição de uma nova modalidade contratual, qual seja o contrato sem garantia locatícia. Então, no caso do contrato sem garantia locatícia, nós já falamos anteriormente que se houver inadimplência de pagamento, o juiz, em caso de ser acionado, pode determinar a desocupação do imóvel em 15 dias. E o mais importante de salientar nessa questão também é que o locatário do imóvel, querendo, ele pode ir lá e purgar a mora nesses 15 dias, ou seja, pode pagar a dívida nesses 15 dias e continuar no imóvel. Mas só pode fazer isso uma única vez durante 24 meses. Ou seja, se ele, durante os 24 meses, atrasar mais de uma vez, o proprietário tem o direito de pedir de volta o seu imóvel, inclusive obter uma liminar para a desocupação desse imóvel em 15 dias, por falta de pagamento. Então é bom a gente deixar bem claro isso, para que as pessoas não tenham dúvida no futuro. Porém, no caso dos contratos garantidos, a lei também promove uma velocidade bastante maior. Nós acreditamos que esses 14 meses, que seria, em tese, o prazo médio que nós tínhamos para desocupação de qualquer imóvel através de uma ação de despejo, eles serão reduzidos aí para alguma coisa entre 4 e 6 meses
porque a lei permite uma celeridade processual muito maior do que permitia no passado, né? Então, mesmo nos contratos garantidos, em caso de inadimplência ou em caso de falta de pagamento dos aluguéis, a gente acredita que haverá uma velocidade bem maior na desocupação do imóvel. Enfim, essas são as consequências que a gente acha, sim, que vão acontecer efetivamente no mercado de locação daqui para frente. Nós esperamos que com esses comentários a gente tenha deixado uma noção prática bastante significativa do que representam essas modificações que foram introduzidas na Lei 8.245 de 18 de outubro de 1991, uma lei que já tem, portanto, 18 anos de vigência e que ela própria, quando entrou em substituição à antiga lei do inquilinato, trouxe uma modificação muito significativa na relação locatícia brasileira, porque antes de entrar em vigor a lei 8245, nós tínhamos muita dificuldade no mercado, porque a maioria dos proprietários não se dispunham mesmo a alugar os seus imóveis. Agora, é importante também salientar, porque muita gente fala, poxa, mas o inquilino é sempre a parte mais frágil da relação locatícia e tem que ser protegido pela lei. Na verdade, há um estudo também desenvolvido pelo sistema COFES-Cresce, que nos diz claramente que mais de 70% dos imóveis alugados no Brasil hoje são imóveis cujo proprietário tem no máximo 2 imóveis, ou seja, tem 1 ou 2 imóveis. Essa é a grande realidade. Ou seja, no Brasil não existe o investidor imobiliário para alocação como existe nos Estados Unidos, como existe na Europa. A maioria daqueles que alugam um imóvel o fazem exatamente para ter uma renda complementar para ajudar na sua aposentadoria, quase sempre muito ruim aqui no Brasil, infelizmente. Então, na verdade, em grande parte das relações contratuais, o inquilino é mais poderoso econômico e financeiramente do que o proprietário do imóvel. O proprietário do imóvel, na verdade, trabalhou durante vários anos da sua vida fazendo uma poupançazinha para adquirir um imóvel e com esse imóvel poder complementar a sua minguada renda de aposentadoria. Essa, lamentavelmente, é a realidade brasileira. Por isso é preciso que nós procuremos sempre estar promovendo modificações na lei de modo a modernizá-la, a trazê-la à realidade enfrentada pelo país. O cidadão que é inadimplente, o cidadão que faz um contrato de locação e deixa de pagar a sua obrigação contratual, ele precisa mesmo ser expurgado do imóvel, lamentavelmente. Sem isso, nós não podemos falar em Estado de Direito. É isso aí. Muito obrigado.